Portugal, Espanha e outras regiões de países europeus passam por um apagão de eletricidade nessa segunda-feira, dia 28 de abril. Há até fake news rolando. Quem vai explicar pra gente essa história é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Então quer dizer que a faixa de gajos ficou sem luz? O como é que é? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Do Norte. norte, é, a Guiana Exatamente. brasileira. Guiana brasileira. Enfim, piadinhas à parte, né, Sofia? É assustador isso, porque, enfim, não se trata nem de. Eu tava tendo uma discussão no chat que eu tava fazendo live de manhã. Não se trata nem de ser eurocêntrico, mas o continente europeu há de se supor que ele tem uma segurança energética um pouco maior e a coisa não está tão segura assim, viu, Sophie? E tá rolando muito boato, tá rolando boato, inclusive boa parte das notas estão dizendo que teria sido um ataque cibernético mais cedo, mas depois chegou-se à conclusão que foi um fenômeno atmosférico raro. Então eu quero começar por essa nota do Valor Econômico, que acho que foi o primeiro veículo brasileiro que deu a notícia. Portugal, Espanha e outras regiões da Europa passam por apagão. A energia caiu por volta das 7h30 do horário de Brasília. E na hora eu estava conversando com amigos portugueses também, a Sophie também tem as fontes dela lá em Portugal, e a gente estava ouvindo que talvez eles fossem ficar sem luz, né, Sophie? 72 horas. Cara, Felizmente chegou a estavam. aparecer, chegou a rolar a notícia de que levaria até uma semana, mas felizmente a minha fonte lá em Portugal, umas horas atrás, me falou que tinha sido recuperado, mas foi uma situação bastante assustadora. É assustador, gente. Então vamos lá. Portugal, Espanha e outras regiões de países europeus passaram por um apagão de eletricidade nesta segunda, dia 28. A falta de energia começou por volta das 7h30 em Brasília. Segundo alguns relatos, há ainda falhas de conexão de internet e dificuldade de realizar chamadas telefônicas. Uma coisa importante que não está nessa notícia, mas só para dizer, tá, Sophie? Em muitos lugares, a concessionária de energia elétrica é Enel. Mas não tem nada a ver com o péssimo serviço que é prestado no Brasil, tá, gente? Porque o pessoal pode chegar numa conclusão errada. Ah, acabou a luz porque é culpa da Enel. Não. Inclusive na Itália, tem regiões que a Enel enterrou os fios elétricos e não acabou a luz. Tá? A luz continuou funcionando normalmente. Mas a gente tem aqui, segundo a apuração do Valor, países como França, Itália, Bélgica e Alemanha também tiveram relatos de falta de energia. Em alguns lugares nas redes sociais, há publicações também sobre falhas na Polônia e na Finlândia. Apesar do apagão em Portugal continental, os arquipélagos do país, como as ilhas que compõem Madeira e Açores, estão com energia. Segundo informações do jornal espanhol El País, os governos espanhol e português estão investigando os apagões. Segundo a rede elétrica, a Red Elétrica, empresa pública responsável pelas conexões, a partir das 13 horas do horário local, 9 horas de Brasília, a tensão começou a ser restabelecida do norte e no sul da península, o que seria fundamental para retomar progressivamente o fornecimento de eletricidade. De acordo com a agência internacional Reuters, o restabelecimento total da energia na Espanha pode demorar de 6 a 10 horas, segundo informações fornecidas pela operadora elétrica no país. Em Portugal, por volta das 13h45, 9h45 de Brasília, o apagão continuava. O canal televisivo CM noticiava no mesmo horário que tudo poderia estar normalizado em 3 horas. Segundo o que a gente conversou com as pessoas, parece que já voltaram. Já voltou. Em Voos algumas cancelados regiões, né? em algumas regiões. Voos cancelados e metrô evacuado. Ainda em Portugal, os voos que decolam a partir do país foram cancelados. No aeroporto de Lisboa, a situação é mais crítica, apesar do uso do gerador. As portas estão fechadas e muitas pessoas estão nos entornos tentando entender o que se passa. Em uma entrevista a uma rádio local, uma viajante afirma que a polícia disse que era preciso sair do aeroporto porque não havia eletricidade nem internet. No Porto e em Faro, a situação é um pouco mais controlada, segundo as rádios portuguesas. Na Espanha, o tráfego aéreo foi reduzido ao mínimo. Enfim, as fake news que rolaram. Circulam ainda fake news de que as falhas teriam ligação a um suposto ciberataque russo. Isso aqui é factualmente uma fake news, tá, gente? Não aconteceu nenhum ataque russo, não rolou isso aí, tá? E é o típico pânico moral, né, Sofia? Que a União Exato. Europeia se posicionou contra o Kremlin
E é claro que iam já culpar o regime do Putin pelo que está rolando. Mas segundo as agências internacionais, não existem indícios de que isso esteja acontecendo. Não há qualquer suspeita de ataque informático, informou Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança em Portugal. Ministro da Coesão Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, por outro lado, afirmou que um ciberataque pode ter sido a fonte do apagão europeu. Pela dimensão que tem, é compatível com um ciberataque, mas é uma informação não confirmada. Bem responsável esse ministro, né? Disse ele Uhum. em entrevista à emissora RTP. Então essas foram as informações mais iniciais. Essa daqui foi a primeira nota que eu vi publicada na imprensa mesmo, e dessa jornalista Natália Largui em Lisboa. E aí vieram algumas especulações sobre as motivações, né? Segundo o Poder 360, nessa matéria aqui, apagão foi causado por fenômeno atmosférico raro. Segundo a agência Reuters, a Agência de Energia de Portugal teria dito que variações extremas de temperatura causaram falha elétrica espanhola. A companhia negou a informação horas depois. Então tá esse jogo, tá, Sophie? Tem um Uhum. confirma, nega. Especialistas dizem que é bem possível que isso possa ter acontecido. De acordo com a agência Reuters, a Rede Energéticas Nacionais afirmou que o apagão generalizado na Europa, nesta segunda, foi causado por uma falha na rede elétrica da Espanha relacionada a um fenômeno atmosférico raro. Devido a variações extremas de temperatura no interior da França, ocorreram oscilações anômalas nas linhas de muita alta tensão, de 400 kW, um fenômeno conhecido como vibração atmosférica induzida por Ging. Essas oscilações causaram falhas de sincronização entre os sistemas elétricos, resultando em perturbações sucessivas em toda a rede elétrica interligada na Europa. A vibração atmosférica induzida por Ging é causada por variações extremas de temperatura que criam oscilações nas linhas de alta tensão que podem desestabilizar os sistemas elétricos, causando falhas de sincronização e perturbações nas redes de energia. A operadora também teria dito que a queda de energia poderia persistir por um período prolongado em certas áreas de Portugal, dada a complexidade do fenômeno e a necessidade de reequilibrar os fluxos de eletricidade a nível internacional. Estima-se que a normalização total da rede pode levar até uma semana, que foi aquilo que você falou, Sophie. Isso foi especulado, mas aparentemente as redes estão sendo estabelecidas. Espanha e Portugal registraram um apagão generalizado, com falha também nas telecomunicações por rede móvel, informaram correspondentes do Poder 360 nos dois países. Então, gente... Pedro, Pode falar. eu vi aqui que surgiu uma terceira hipótese já, que Caraca. teria sido um problema na conexão entre o sistema elétrico da França e da Espanha, que teria gerado esse apagão. Então, Gerando um efeito em mas, cadeia, né? exato. Isso já. O Pedro Sánchez, que é o primeiro-ministro da Espanha, já está relativizando isso, dizendo que nenhuma hipótese está descartada, né? Então, assim, Pedro Sanches está desde de manhã dizendo isso. Quer dizer, de manhã, nossa manhã aqui, né? Porque para eles lá a luz caiu justamente no mais ou menos ali no horário do almoço. Ele está desde manhã dizendo isso. Olha, não tem como saber, não tem como saber. O fato é que as operadoras de energia lá disseram que 15 gigawatts de energia sumiram em 5 segundos, que isso é mais ou menos 60% da demanda da Espanha. E que ainda não conseguiram determinar por que em 5 segundos caiu 15 gigawatts de energia. A essa altura do campeonato, Pedro, o que eu consegui apurar aqui é que a última informação que a gente tem, veio do Pedro Sanches, é que na Espanha 50% da energia elétrica já foi restabelecida, mas ainda tem 50% que não. Isso foi 40 minutos atrás. 40 minutos atrás, gente, a gente tá gravando aqui às 19h12 do dia Uhum. 28. E que enquanto em Portugal se fala que 85 das 89 estações de energia já estão com operação normalizada. Então, em Portugal parece que a coisa já se recuperou melhor do que na Espanha. O que faz sentido com o que você acabou de falar. Se a falha foi entre Espanha e França, então realmente foi mais distante do sistema português.
Mas eu queria falar uma coisa, Sophie, assim, eu não sou russófilo, eu não conheço profundamente a respeito de Rússia, mas uma coisa é fato, assim, a Rússia tem, a gente sabe até porque a Kaspersky, que é uma empresa gigante de cibersegurança, a Rússia tem muito conhecimento digital para fazer ciberataques. O problema de acusar direto que foi um ciberataque russo é que isso pode ser também uma justificativa para algum europeu que fez o ciberataque jogar a culpa nos Dos russos. Isso russos. já aconteceu várias vezes, Sim. É o entendeu? famoso Então false flag. é o famoso false flag. Então, se foi ciberataque, eu não colocaria a mão no fogo para dizer, ah, não, foi a Rússia, mesmo porque qual seria o interesse do Putin de fazer um ciberataque agora, que ele ganhou a guerra da Ucrânia praticamente. Ele não precisa fazer isso com o resto da União Europeia, a menos que ele queira causar uma guerra total, o que seria economicamente agora uma burrice. Se bem que os líderes mundiais estão carecendo um pouco de inteligência, né? O Trump tá aí para provar que a gente nunca pode se surpreender com nada, mas eu acho pouco provável que isso seja. E a questão, se foi uma falha na estrutura elétrica, falei do ciberataque porque assim, Sophie, tá no Globo isso aqui, ó. Espanha investiga possível ciberataque. Tudo bem que as notas podem não ter sido atualizadas. E o Metrópolis está dando também a mesma informação. E tem o MSN É, que fez essa nota maravilhosa que você compartilhou com a gente dos jogadores offline. Isso aqui eu achei fantástico, né? É do geekout.pt, um site português. In-out. geekinout.pt. Falhas de energia deixam os jogadores offline em Portugal, Espanha e França. Olha a preocupação. Gente, pra vocês terem noção, quando eu tava conversando com a minha fonte lá em Portugal, Uhum. ela estava me falando que é, os semáforos estavam todos desligados. Ela estava falando comigo por um celular de outra pessoa, porque uma das operadoras de celular tinha sumido, porque também ficou sem luz, perderam o sinal de celular também. Estavam sem internet e ninguém sabia o que tinha acontecido, quanto tempo ia durar. Tava me dizendo que, olha, as pessoas aqui estão indo nos mercados, etc., comprando tudo, tem policial na rua. A comparação que essa pessoa me fez foi com aquele pior período da Covid, Aham. sabe? Do E, nada. assim, gente, parem e pensem o que é, assim, tipo, do nada o país inteiro ficar sem luz, sem internet, sem sinal de celular e É um ninguém sabe o ataque. porquê, o que aconteceu, sabe? É pânico mesmo. Isso gera pânico mesmo. E os caras me veem, ai, porque os gamers ficaram offline. que P. Pô, os gamers podem esperar aí umas 48 horas, né? Acho que tá safe aí nessa questão toda, né? Mas é bem isso a sensação. E me lembrou, Sophie, um apagão que a gente teve, mas esse foi cibernético mesmo, em setembro do ano passado, que os aeroportos do mundo inteiro pararam por uma atualização do Azure e do Windows da Microsoft, lembra? Porque os Lembro. aeroportos usavam esse sistema. Então, com esse apagão da Europa toda, assim, o que a gente fica pensando é, cara, o Ocidente, por mais que ele tenha dominado as comunicações digitais, está muito vulnerável, cara. Muito. Qualquer coisinha assim. Muito. E essa questão de aquecimento global, gente, o que a gente fala aqui não é porque eu e a Sophie somos dois eco-chatos, cara. É porque, assim, se não tiver preocupação com o aquecimento global, se foi mesmo uma pane na rede elétrica, olha o tamanho do estrago. Uma variação de temperatura provocou no fornecimento de energia de 4, 5 países, gente. Porque não pegou Exato. só a Espanha e Portugal, pegou Espanha e Espanha, Portugal foram os Portugal, mais França. afetados, né? Itália, Alemanha. Teve locais na Itália, teve locais na Alemanha. Então a gente tá falando do coração da União Europeia, que foi afetada por uma falha num ponto. Se foi uma falha devido ao clima. Se for ciberataque, então, gente, aí eu não sei nem por Eu onde não sei qual começar. é pior. Eu não sei qual é pior, Eu não sei qual é sinceramente. pior. Sinceramente. Então é isso, Só... gente. O Ocidente tá todo O pessoal frágil. não é fraco também. é, quem deve estar rindo um pouco disso é o Trump, né? Depois esses europeus malditos falaram mal das minhas tarefas. Toma. Ai, ai.
Mas É era isso, isso. Sophie. São as informações que nós temos até agora. Os trens ficaram em caos, mas a gente torce aí para que as coisas sejam restabelecidas. Lembrando que o mundo inteiro também enfrenta outros diversos desafios. É óbvio que essa notícia está ganhando mais destaque porque é a Europa, mas é importante a gente saber que o resto do mundo está vulnerável, tá? Importantíssimo. Exatamente. Aí, força aí para os nossos irmãos brasileiro-guianenses. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daqui, já voltamos com mais notícias.